Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. Parece que a comunicação dura do Comitê de Política Monetária e o swap do Banco Central funcionaram, apesar da corrida fiscal ter dominado a volatilidade dos nossos mercados. Ontem, a Bolsa encerrou em alta de 0,92%, ficando nos 124 mil pontos. O dólar terminou com uma leve alta frente ao real, mantendo a moeda brasileira nos 6,10. No entanto, a Petax, que é a taxa de referência para o dólar no Brasil, calculada diariamente pelo Banco Central e usada para precificar diferentes produtos ligados ao câmbio, fechou em alta de 1,94% nos R$ 6,16. Os juros futuros terminaram em alta na ponta curta, mas na curva longa fechou por conta da promessa de Arthur Lira, presidente da Câmara, de seguir com a aprovação do pacote fiscal. No final da tarde, o presidente da Casa liberou a orientação das bancadas para a votação da reforma tributária e o PL complementar que contém os gatilhos do arcabouço fiscal e bloqueio de emendas. A Câmara dos Deputados aprovou com 341 votos as emendas do texto base da reforma tributária, que vai agora para a sanção. Para hoje ficaram outras duas propostas do pacote, o PL que trata do salário mínimo e a PEC dos ajustes das contas públicas. O pacote em votação tem agora uma economia menor do que as projeções iniciais. O trabalho está sendo cuidado para não abrir brechas para despesas e aumentar a aversão a risco no mercado. Já na política monetária, a ata do Copom descreveu o tratamento de choque para convergir a inflação à meta. No entanto, chama a atenção a ênfase no empenho do Banco Central para a desaceleração da economia de forma clara e sem rodeios. E clareza foi algo que não faltou nessa ata. A unanimidade do comitê, principalmente sobre os riscos que compõem o balanço de risco, foi explícita, introduzindo o 22º parágrafo do texto, o que não ocorreu no comunicado e tinha deixado alguns economistas na dúvida, mas o BC corrigiu a comunicação e destacou como foi a decisão. Falando em destaques, sobre o ambiente externo, o Copom assume que as condições permanecem desafiadoras, principalmente na conjuntura econômica dos Estados Unidos. Há, agora, grande dúvida sobre o ritmo de desaceleração da atividade, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Lembrando que ontem, os dados de vendas no varejo dos Estados Unidos registraram um crescimento de 0,7% para o mês de novembro, acima das expectativas de mercado e acelerando frente ao dado imediatamente anterior. Apesar do núcleo desse dado ficar um pouco abaixo, ainda assim é mais um indicador que mostra que a economia americana segue resiliente. Os dados da indústria não acompanharam o varejo e registraram queda, tanto na produção quanto nas vendas. Mas isso não mudaram as expectativas que hoje o Fed fará um corte de 0,25 no Fed Funds. Portanto, a decisão de juros do Federal Reserve é a grande protagonista da agenda, divulgada às 4 horas e com coletiva do FONC às 4h30. E acho que vale ficar de olho também na medida de estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos por conta da queda da commodity, como os operadores acreditando num excesso de oferta. Ainda teremos a divulgação do CPI e o PPI na Europa. Bom, voltando um pouco aqui para o cenário doméstico, o mercado deve continuar digerindo a ata do Copom, por conta da agenda econômica esvaziada juntamente com o andamento do fiscal. Ainda comentando a ata, no documento, o comitê avaliou que houve uma deterioração adicional do cenário de inflação e concluiu que os determinantes de prazo mais curto, como taxa de câmbio e inflação corrente, também os determinantes de médio prazo, o hiato do produto e as expectativas de inflação pioraram e por isso será necessária a política monetária ainda mais contracionista. O Banco Central já contratou mais 2 altas de 100 basis points e nós adicionamos mais uma de 0,75 com a Selic final em 15% no próximo ano. Por fim, o Tesouro anunciou que fará leilões de compra e venda de títulos públicos começando hoje e encerrando na sexta-feira. Cancelou o leilão tradicional que seria na quinta. A última vez que isso ocorreu foi durante a pandemia. Segundo a instituição, o objetivo é oferecer suporte a mercados de títulos públicos, assegurando o bom funcionamento. Na sequência, o Banco Central anunciou leilão de até 15 mil contratos de swap cambial nesta quarta-feira. Então, se o Fed corresponder conforme as expectativas e a agenda fiscal andando, dá até para esperar um dólar mais fraco hoje. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!